Toda esta sequência de notícias, obviamente, tem grandes implicações políticas. Ricardo Jorge Pinto, comentador do Jornal 2, boa noite. Olá, boa noite. Ora, vamos começar aqui pelo Banif. Temos aqui um processo que já vem do governo anterior, transitou para este, mas vai cair no bolso dos contribuintes, com certeza. Não é? É inevitável, não é? Sabemos sempre quem é que vai pagar a fatura e a fatura são os contribuintes que ficarão com ela. Agora, falta ainda saber qual é a dimensão dessa fatura e, por outro lado, em termos políticos, mais importante ainda, saber se António Costa será ainda obrigado a um retificativo antes do final do ano 2015. Essa matéria é particularmente importante por dois motivos. Em primeiro lugar, pelo sinal político que dá. António Costa ainda agora chegou ao governo, ter que fazer já um retificativo, certamente que os partidos de oposição lhe vão chamar a atenção para esse facto. Ainda mais importante, o facto de não ultrapassar a meta do déficit de 3%. Os danos que isso provocaria no próximo ano, em termos de restrições do ponto de vista do apoio do Banco Central Europeu ao governo português, causaria enormes dificuldades a este governo, que tem já tudo planeado em termos de preparação do orçamento para que o déficit exatamente em 2015 não ultrapasse os 3%. Resta saber quem são, então, na prática, estes 6... Resta saber as propostas, no fundo, não é? Porque é isso que nós não conhecemos. Já sabemos que há propostas, mas vamos saber é o que é que querem, que parte do banco é que querem, porque normalmente só querem, de facto, a carne, não é? O osso fica, fica para nós. Pelas notícias que nós conhecemos, há apenas um único interessado em comprar, aparentemente um fundo chinês, que estará interessado em comprar o banco no seu todo. A maior parte dos outros pretendentes querem apenas a tal parte boa e deixar depois os tóxicos para que o governo resolva de uma ou outra qualquer maneira. Qualquer solução será sempre uma solução difícil e será sempre uma solução em que qualquer demora na negociação vai causar transtornos. Até porque o preço, isso já está mais ou menos definido, vai ficar abaixo daquilo que o Estado injetou em termos de dinheiro, 700 milhões de euros. Tudo o que vier daí para baixo terá que ser suportado pelos contribuintes. Mas há também a questão da rentabilidade do banco. Isto é preciso também saber se daqui para diante o Banif não continuará a ser uma dor de cabeça e um encargo para o Estado português, ou seja, para os contribuintes. E isso, como tu disseste muito bem, ficará resolvido, esclarecido, quando percebermos exatamente qual é a estratégia dos novos compradores. Outro negócio que obviamente se relaciona muito com a política tem a ver com a TAP, a Transportadora Aérea Nacional, que António Costa quer outra vez ver revertida para o Governo. E já o disse de forma muito clara, que é com acordo ou sem acordo. O caminho que isto leva, o investimento que já foi feito, parece que é possível que se avance para uma solução litigiosa ou haverá um acordo entre as partes? Eu acho que vai haver um acordo entre as partes, porque há uma parte mais fraca, e a parte mais fraca é daqueles que agora compraram a maioria do capital, porque eles, na verdade, sabem que vão estar a lutar contra alguém que tem a faca e o queijo na mão para lhes causar problemas. Em particular, Humberto Pedrosa, que tem interesses nos transportes nas áreas metropolitanas, a última coisa que ele quererá será entrar em litígio contra o Estado, que lhe pode, mais tarde ou mais cedo, vir a causar problemas nos seus negócios, noutras áreas que ele tem aqui em Portugal. E, portanto, eu diria que vai encontrar-se uma solução para que politicamente António Costa possa salvar a face, isto é, tenham os tais 51%, mas para que os compradores não fiquem também muito prejudicados. Poderemos vir a ter aqui uma situação de uma concessão encapotada, ou seja, sim, o Estado fica com a maioria, mas deixa a gestão continua a ser dos privados. Como há pouco a vossa peça dizia, a questão fundamental é o controlo da empresa, isto é, ninguém quer ter lá dinheiro e não mandar nada naquilo em que está a colocar o seu esforço financeiro. E, portanto, é natural também que o Estado, até porque o interesse do Estado é a preservação de alguns direitos e garantias que considera que os cidadãos devem ter ao possuir uma empresa de bandeira, quer garantir, naquilo que pode ser perfeitamente um caderno de encargos, de alguém que, embora não tenha a maioria do capital, possa ainda assim ter uma espécie de domínio da estratégia, o tal domínio de controlo de que há pouco se falava e que faz, na verdade, toda a diferença para quem tem o dinheiro investido. Portanto, se calhar pode ficar com uma espécie de ações de ouro, como havia antes na PT, das empresas, em que sim, o Estado tinha poucas ações, mas com um grande poder. Portanto, podemos sim, tentar encontrar uma solução pode mais ser, ou menos embora seja uma solução muito arriscada, porque depois o acionista maior, que é o Estado, claro, a qualquer momento pode travar aquilo que seja, por exemplo, uma pretensão desses privados para, imaginemos, a criar novas linhas ou a criar novas rotas que eles considerem que sejam comercialmente interessantes, mas que, por exemplo, do ponto de vista estratégico nacional, não interessa a esse tal acionista maioritário. Ou fechar. Ou fechar, exatamente. Também. Depois, há um outro problema, que é saber se, perante estas condições, Bruxelas
Bruxelas está ou não está disposto a aceitar as novas regras do jogo. Nós sabemos que Bruxelas é muito renitente a ajudar governos que estejam a injetar dinheiro em empresas que tenham capital privado. E, portanto, há aqui a possibilidade de, a certa altura, Bruxelas também não achar muita graça a estas manobras e poder criar dificuldades acrescidas a um governo que sabe, como eu dizia há pouco, que tudo isto está preso por um fio. E aproveitando a deixa de que falas de Bruxelas, António Costa estreou-se, de facto, na Europa, com presenças e, de facto, com diversos temas ali já envolvidos. Que avaliação é que fazes desta primeira participação, a expectativa, como é que viste estes encontros? Porque, de facto, António Costa teve que se ir mostrar, mas também mostrar que Portugal está agora numa outra linha, numa outra orientação. Não é? António Costa ainda está em estado de graça e, portanto, a recepção foi uma recepção calorosa, como de resto ele próprio o disse, mas era natural que assim o fosse. Não há nenhuma tradição de, no interior da Comissão Europeia, haver imediatamente um conflito com quem chega ao poder. Até mesmo o Syriza, nos seus tempos mais complicados para Bruxelas, teve, nos primeiros tempos, algum benefício da dúvida relativamente às suas intenções. Por maioria de razão e pelo discurso de António Costa, que tem sido de tranquilidade, dizer que há aqui até alguma continuidade na estratégia relativamente àquilo que é, por exemplo, os compromissos em termos financeiros, que Bruxelas esteja a olhar com alguma tranquilidade para a estratégia de António Costa. Agora, faltam duas questões essenciais. A primeira é o Orçamento de Estado. Vamos ver como é que Bruxelas reage quando perceber exatamente qual é que é o plano de António Costa. Segundo lugar, é preciso ver também com alguma atenção aquilo que são os recados que Bruxelas já começa a dar, nomeadamente numa avaliação que fez de forma mais ou menos subtil, dizendo que não se pode ter simultaneamente um grande investimento do Estado e ao mesmo tempo uma redução do déficit e que está apreensivo relativamente àquilo que é a solução que António Costa tem para esse problema. Seja como for, António Costa terá ido já também mostrar que está na linha que não vai ao lado de Merkel, tal como Matteo Renzi da Itália, e portanto poderá começar a formar-se aqui eventualmente uma outra estratégia para a Europa, nomeadamente nesta proposta, e voltando ao nosso primeiro assunto de conversa, que é de criar novos mecanismos de controle do sistema financeiro. Exatamente. Que está a sair muito caro aos contribuintes, continuam a pagar para que existam bancos e banqueiros. Não é? Exatamente. E esse aspecto do ponto de vista político é também muito interessante, porque na verdade António Costa não se quer colocar como tal bom aluno da Europa, como alguém subserviente relativamente às diretivas de Berlim, e vai eventualmente tentar encontrar alguns aliados, nomeadamente nos países que também se percebeu não estão completamente confortáveis com esta solução. A grande vantagem de António Costa é que talvez a própria Angela Merkel não esteja já no mesmo trilho em que esteve até agora. Há sinais claros da parte do governo alemão de alguma condescendência relativamente a mudanças que venham a ser operadas. Segundo lugar, e muito importante também, até por causa da pior das razões, que é o terrorismo, pode haver algum facilitismo em relação àquilo que são as metas muito rígidas que tinham que se colocado relativamente ao déficit. E por razões que não têm nada a ver com aquilo que é o cumprimento financeiro, pode haver alguma tolerância, um pretexto para que, por exemplo, Portugal não tenha que chegar ao fim de 2016 com um cinto tão apertado como aquele que estava inicialmente estipulado. Muito bem, Ricardo Jorge Pinto, boa noite, obrigado pelos teus comentários.